Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o que é um circuito elétrico e montar o nosso primeiro circuitinho elétrico. Então, definição de circuito elétrico. O circuito elétrico ele é um conjunto formado por um gerador elétrico, uma fonte de energia, como uma pilha, por exemplo, ou a nossa tomada. A gente também tem que ter fios condutores, que estão em um circuito fechado, ou seja, eles estão ligando o polo positivo da nossa fonte, do nosso gerador, ligando positivo até o polo negativo. Então, todo gerador, toda fonte tem um polo positivo e um negativo, e eu tenho que ter fios condutores, materiais condutores, interligando esses dois polos, formando um circuito fechado. E ao longo desses condutores, eu devo ter elementos, dispositivos, que usam essa energia elétrica, produzida pelo meu gerador, pela minha pilha. Então, um elemento, por exemplo, pode ser uma lâmpada. Então, eu vou ter meu gerador elétrico, que se tiver em um circuito fechado, ligando o positivo com o negativo, eu vou ter corrente elétrica. E se eu tiver um elemento ligado no meio, ele vai se aproveitar dessa energia, dessa corrente elétrica, e vai gerar um trabalho. Nesse caso aqui, ele vai esquentar o fio e gerar luminosidade e calor. Então, um exemplozinho aqui, uma pilha, o nosso gerador, com polo positivo e negativo, com condutores fechando o circuito entre o positivo e o negativo, e com elementos no meio, no caso um resistor e um LED. Então, o nosso gerador ele tem uma tensão elétrica, que é medida em volts. Ele vai, dado que ele esteja num circuito fechado, vai ser gerada uma corrente elétrica, são elétrons percorrendo o condutor. Isso é medido em amperes, então corrente elétrica medida em ampere. E aqui eu tenho um resistor, que vai gerar uma resistência para eu poder controlar essa corrente. E a resistência é medida em ohms, que é a letra grega ômega. Então vamos dar uma olhada na lei de Ohm, que diz que a tensão, o volts, que é medida em volts, ela é igual a corrente, que é medida em ampere, vezes a resistência, que é medida em ohms. Então, tensão, volts, V, corrente, A, de ampere, e resistência, ohm. Ômega, letra grega ômega, ohm é a grandeza de resistência. Vamos dar uma olhada num simulador para a gente ver o que acontece com a tensão, com a resistência e com a corrente quando a gente varia. Então aqui a gente tem um circuitinho que tem um gerador, uma pilha, ligada em circuito fechado, positivo com negativo por um condutor. Então está passando uma corrente por aqui, uma corrente elétrica, aqui está o valor dela, e eu tenho um resistor aqui no meio. Eu posso variar a resistência e posso variar a tensão. Então, se eu estiver usando uma fonte, uma pilha de 5 volts, e eu tiver um resistor de 330 ohms, por exemplo, 333 aqui, eu vou ter uma corrente de 15 mA. Se eu mantiver o mesmo resistor aqui, porém eu aumentar a minha pilha, em vez dela ter 5 volts, ela for para 9 volts, eu vou passar a ter uma corrente de 27 mA. Então, se eu não mexer na resistência, se eu não mexer nos elementos que estão conectados no meu circuito, e eu só trocar a pilha ou colocar mais pilhas, se eu aumentar a quantidade de pilhas, eu aumento a corrente. Se eu diminuir, eu diminuo a corrente. Então, vou deixar aqui em 5 volts. E agora vamos pensar o que acontece com a corrente se eu não mexer na quantidade de pilhas, na tensão, porém eu mexer na resistência. Se eu tiver uma resistência muito alta,
a minha corrente vai diminuindo, 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 até quase não ter corrente. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. E vice-versa. Vou diminuindo a resistência, vou aumentando a corrente. Se a minha resistência for quase zero, olha o quanto que aumenta a minha corrente. Se eu praticamente não tiver resistência, eu vou ter muitos elétrons correndo. Isso vai gerar um curto-circuito. Eu vou ter muita corrente, isso vai esquentar o meu condutor e pode queimar ele. Mas então, basicamente, dado uma mesma tensão, se eu aumento resistência, diminuo corrente. Se eu diminuo resistência, aumento corrente. Dado uma mesma resistência, se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Se eu diminuo a tensão, diminuo o número de pilhas, ou a tensão de uma pilha, diminuo a corrente. Então, se eu quase não tiver tensão, eu quase não tenho corrente. Se eu tiver uma tensão muito alta, eu vou ter muito mais corrente. Agora, eu posso ter uma tensão muito alta, com uma resistência muito alta, e aí eu vou ter uma corrente muito baixa. Então, para que é importante a gente saber isso? Se eu tiver uma pilha de 9 volts com uma resistência quase zero, eu vou ter muita corrente. E aí, se eu ligar o meu LED aqui, ele vai queimar. Então, eu preciso ter uma resistência que vai resultar numa corrente adequada para eu não queimar meu LED. Então, voltando para cá. Para a gente poder montar o nosso circuitinho com nossa pilha, o nosso LED e o nosso resistor, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente tem que identificar no nosso LED qual que é a perninha positiva e qual que é a negativa dele. A perninha positiva, ela vai ir ligada na parte positiva da nossa pilha. E a perninha negativa na parte negativa da nossa pilha, do nosso gerador. E como é que eu sei qual é qual? Tem 3 formas. Eu olhando o LED de cima, ele vai ter um lado mais arredondado e um lado mais achatado. O lado achatado é a perna negativa e o arredondado a perna positiva. Outra maneira, eu olhando o LED de frente. Se ele for novo, ele vai ter uma perna maior do que a outra, se elas ainda não foram cortadas. A perna maior é positiva e a menor é negativa. Segunda forma. E a terceira forma é eu olhar por dentro dele e tentar enxergar qual que é a parte maior aqui do meu diodo. Essa está ligada na perna negativa e a parte menor está ligada na perna positiva. Então essa é a terceira forma. Como é que eu sei que resistor que eu tenho que usar para não queimar o meu LED? Eu posso usar essa tabela aqui. O que essa tabela nos diz? Que dependendo da tensão que eu estou usando na minha fonte, né? Qual que é a tensão da minha fonte, da minha pilha, por exemplo, e qual que é a cor do meu LED, eu vou usar um resistor com determinada resistência. Então, se eu usar uma pilha de 9 volts para um LED vermelho, pilha de 9 volts, eu devo usar um resistor de 330 ohms. Para uma pilha de 9 volts e um LED azul, vou usar um resistor de 270 ohms. Se eu estivesse usando uma pilha, uma fonte de 5 volts e um LED amarelo ou vermelho, usaria um resistor de 150 ohms. Então a gente pode usar essa tabela. E como é que eu sei, como é que eu identifico um resistor que tenha esse valor que eu quero? Pelas cores dele. Então os resistores têm 4 linhas coloridas. Ele sempre vai ter uma dourada. A dourada a gente coloca ela para a direita. E aí a gente começa a olhar as outras cores da esquerda para a direita. Então, por exemplo, um resistor de 330 ohms, às vezes vocês vão ver o R e às vezes vocês vão ver aquele ômega, quer dizer ohms, é a resistência. Então o resistor de 330 ele vai ter a primeira listrinha laranja, a segunda laranja, a terceira marrom e a quarta dourada. Um de 270 vai ter
uma vermelha, uma roxinha, lilás, uma marrom e uma dourada. Um resistor de 1000 ohms, de 1K, 1 kilo ohm, 1000 ohms, marrom, preto, vermelho e dourado. Então a gente também pode identificar por essa tabela aqui qual que é o valor da resistência ou usar o nosso multímetro e medir a resistência de um resistor. Então agora nós já vimos como identificar a perna positiva e negativa do LED, como saber qual resistor usar de acordo com a nossa pilha e com o nosso LED, a cor do nosso LED, e como identificar que resistor é esse pelas cores. E aí a gente deve montar o nosso circuitinho. Então a gente vai ter que usar um resistor para não queimar o nosso LED, uma bateria de 9 volts, o nosso LED, o nosso resistor, e a gente pode usar alguns fios para fazer essas ligações. Então a gente já sabe como identificar a perna positiva e negativa do nosso LED. Positivo do LED vai no positivo da bateria, negativo do LED vai no negativo da bateria. Porém, no meio de uma das duas pernas, a gente vai ter que encaixar um resistor de valor de acordo com a tabela que a gente viu antes.